Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai fazer a terceira semana do PET 4 do nono ano. E a temática ela traz o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Na semana passada, a gente no PET 3, do PET 2, a gente viu a Segunda Guerra Mundial, né? Agora a gente vai ver como que foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, ele traz um textinho de suporte lá na página 66, né? Que traz algumas informações para a gente estar respondendo essas atividades aí, né? Então, lá na página 66 ele traz. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 1930, cuja principal característica foi abandono da prática intervencionista que prevaleciam nas relações dos Estados Unidos com a América Latina desde o final do século XIX. Nessa política, priorizava a negociação diplomática e a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter a estabilidade política no continente. Vocês lembram lá aquela questão da política da boa vizinhança, né? América para os americanos, e esses americanos não eram o continente americano, e sim os Estados Unidos, não era? Porque tinha aquela questão imperialista. Vocês lembram? O que era o sistema imperialista? Grandes potências capitalistas querendo dominar o quê? Aqueles países menos desenvolvidos, né? Através qual que era a busca desse sistema imperialista? Os 3 M's que eu falava, não era? Mercado consumidor, matéria-prima e mão de obra barata, não é? Isso ia fazer com que o lucro desses países imperialistas se alavancasse, né? Aumentasse significativamente. Bom, então lá na questão letra A ele traz quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada política da boa vizinhança. Queria ser amizade, uma amizade bacana, né? Mas a gente vai ver que as intenções são outras. Outra coisa que eu queria também para você pensar um pouco, toda vez que aparecer esses norte-americanos, você pegar um parênteses e colocar os Estados Unidos, porque fica parecendo que o Canadá não é norte-americano, né? Então fica parecendo que norte-americano é só os Estados Unidos. Então, vamos tentar fazer essas coisas também, né? Eu acho importante isso aí. Muita gente não se preocupa, mas eu acho importante a gente fazer isso. Por isso que a gente, quando fala americanos, a gente pensa que é só os Estados Unidos, mas nós aqui do Brasil estamos no continente americano. A mesma coisa na Europa. Quando a gente fala europeus, é quem? Portugal, Alemanha, Inglaterra, França e outros. Então a gente tinha que ter esse costume aqui também, que é porque a gente vive também no continente americano. Bom, então na letra A, quais as intenções? Manter sua influência econômica na América Latina, dificultando assim a aproximação dos países europeus na América. É o que a gente viu no próprio iniciado, né? Assim, ó, impedir a influência europeia na região. Então, lá naquele primeiro momento das grandes navegações, aqueles países europeus, Portugal e Espanha, não vieram para cá dominar o continente americano. Depois que os Estados Unidos foi criando força, teve a sua independência, ele começou a fazer essa questão do América para os americanos, não é? Naquela chamada doutrina Monroe, não é? Então, quando ele começou a fazer isso, os Estados Unidos quis fazer o quê? Ser bom vizinho, ser parceiro desse povo? Não, ele simplesmente queria substituir o europeu por eles, não é? Ele queria fazer o papel que o europeu faz aqui de dominar os países e ele substituir os europeus. Então é basicamente isso, essa questão. Então os Estados Unidos queriam ter uma influência imperialista aqui, não é? Dominar os povos americanos, os demais povos americanos, né? Bom, na questão de letra B ele traz como estava organizado o governo brasileiro neste contexto e quais eram seus projetos para o Brasil. A gente percebeu ali que essa década de 30 para frente teve a crise de 29, né? Teve também o surgimento daqueles regimes totalitários, né? Fascismo, nazismo, franquismo, salazarismo, e aqui no Brasil também o tal do integralismo, né?
que Vargas vai olhar esses partidos com bons olhos, né? Vai pensar, nossa, eles são ditadores, eles se mantêm no poder. E uma coisa que Vargas gostava muito era o quê? De poder, né? Inclusive ele foi de 30 até 45, então ele fazia tudo para ficar, se manter no poder. Por isso que eu coloquei, Vargas tinha simpatia por regimes fascistas, né? A gente viu isso nas aulas anteriores. A segunda, e quais eram os seus projetos? Qual era o projeto dos Estados Unidos? Queria manter a sua prática imperialista no Brasil. Além disso, visava construir uma base aeronaval no território brasileiro, que aí facilitaria para os Estados Unidos. Vocês lembram? Lá na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos participou depois. Então, o palco da guerra foi aonde? Somente na Europa, não é? E naqueles países asiáticos e africanos. Mas o principal mesmo foi na Europa. Então, nessa Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos pensavam, naquela época, não veio até aqui na América. Agora, esse Brasil está querendo se aproximar desses países do eixo, né, regimes fascistas, e se eles aliar esse povo e instalar bases aqui, eles vão estar perto do meu continente. Então, a guerra pode estender lá do continente europeu para o continente americano. Isso para os Estados Unidos não era legal. O que era legal? Deixar eles batalharem, depois ele entra quase que no final e consegue executar, né, como diz lá os jogadores do Flamengo, né, executar os caras e fazer o quê? Depois pegar a recompensa de guerra, né? E depois ainda ajudar com financiamento para eles reconstruírem novamente o continente europeu e ganhar cada vez mais dinheiro. Então essa prática dos Estados Unidos frente às guerras mundiais era um fator importante para alavancar a economia dos Estados Unidos. Então ele fez isso na Primeira Guerra, fez isso na Segunda Guerra Mundial. Bom, questão de número 2. Número 2, ele traz uma imagem, né, e ele traz o seguinte enunciado. A imagem refere-se a uma cena do Alô Amigos, filme lançado por Walt Disney em 1943. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso. O encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos no ano de 1940. Diante do exposto, explique o principal interesse que orientou a aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a gente percebe que nesse período aqui houve uma aproximação da boa vizinhança dos Estados Unidos com o Brasil. E no desenho do Pato Donald do Zé Carioca, você percebe o Zé Carioca com as cores da bandeira do Brasil e o Pato Donald com as cores da bandeira dos Estados Unidos. Então, simbolizam uma amizade entre eles, né? Porém, o interesse era qual? Deles serem amigos? A gente vai perceber que não. Se você tiver interesse, vai lá no YouTube e coloca lá o Zé Carioca, que você vai ver qual que é o estilo dele, né? Aquele estilo mais carioca de ser, né? O principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos foi o quê? No Brasil, investimento financeiro. Se você pega lá no texto, ele tem lá investimento de 20 milhões, né? Está falando lá no texto, dá para você até colocar ele aqui, ó. E qual que era o interesse dos Estados Unidos? Manter relações econômicas com o Brasil. Que tipo de relação econômica? É uma relação econômica boa para os dois? Não, era aquela famosa lá, imperialista, visto que o Brasil não é um país potência, sim um país subdesenvolvido. Já os Estados Unidos é um país imperialista que tem muito dinheiro. Então o que ele queria no Brasil? O famoso 3M, matéria-prima que o Brasil tinha muito, mercado consumidor, que é um grande país com várias pessoas ali para poder vender, e mão de obra barata, né? Que o trabalhador no Brasil não é tão valorizado assim. Questão letra B. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira? Como que ele vai expressar? Tá lá, uma visão de malandragem, que gosta de curtição e viver uma vida sem compromisso e sem responsabilidade. Só de você pensar, ele gosta de curtição. Bastou os Estados Unidos
oferecer uma grana para o Brasil, o que ele fez? Opa, vou me afastar desses países fascistas. Então ele pensava o quê? Não, ele é só curtição, ele é só samba, pagode, carnaval, né? Então para eles ali, curtição é o que vale. Responsabilidade eles não têm nenhuma. Então é como se fosse um malandrão mesmo, né? Questão número 3. 3, letra A. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ao lado de quem lutamos, em qual palco a guerra o Brasil lutou e quais as principais batalhas houve perdas humanas. Tá lá. O Brasil entrou na guerra ao lado de quem? Dos Estados Unidos. Enviou para a Itália a FEB, Força Expedicionária Brasileira de aviões, né? Para combater os países do eixo. Participou da Batalha de Monte Castelo e morreram aproximadamente 440 pessoas. Isso aqui, Força Expedicionária Brasileira. Então é o Exército Brasileiro, né? Que foi para lá guerrear ao lado dos Estados Unidos, né? Então teve uma guerra lá e eles ainda até no governo Vargas, e Vargas colocou, tá vendo? A gente foi lá, morreu só 440 pessoas. Então o nosso exército brasileiro, ele é muito bom, né? Então o povo começou a agradecer, né? A febre é muito boa, tal, bem treinada e assim vai. Bom, letra B. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra? Questionamento ao governo Vargas, que tinha simpatia por governos fascistas, mas apoiou os aliados. Pressionado, renunciou em 1945. O que acontece? A maioria da população até que não entendia muito bem o que era esse fascismo, né? A maioria da população não entende. Mas aquelas pessoas mais iluminadas, né, mais esclarecidas, começou a pensar, olha, mas como que o cara tem simpatia por governos fascistas, ele tem um governo do Estado Novo, que é um governo nos moldes ditatoriais, né, de regime de ditador, e ele vai contra, ele vai a favor daqueles aliados que parte de um pensamento mais democrático. Então ele está lutando contra ele mesmo. Então o povo começou a questionar, até Vargas renunciar em 1945 aí. Questão número 4. Dentro dos campos de concentração, as pessoas eram despojadas de todas as formas usuais de convívio, perdiam todo o contato com o mundo exterior, eram violentadas e, por fim, eliminadas, moral e fisicamente. Inteiramente desprotegidos, esquecidos de todos, os prisioneiros limitavam-se a sobreviver, quando podiam, à espera de uma milagrosa salvação. Questão de letra A. A qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Caracteriza. O que a gente estava falando nas semanas anteriores? Sobre o Holocausto. O que foi o Holocausto? Extermínio em massa dos judeus, não foi? Os alemães nazistas lá viam a culpa dos problemas lá na Alemanha era de quem? Dos judeus. Então Hitler fez todo um discurso, né, para a população odiar quem? Judeus. Não, esse povo aí que ferrou com os alemães. Então eles vão ter que ser exterminados. Então o Holocausto é isso, extermínio em massa dos judeus. É o famoso campo de concentração. Quais grupos sociais foram violentamente atacados por esses regimes? Além deles, Hitler não gostava de outros também, mas o principal era quem? Judeus e comunistas. Além dele, teve negros, homossexuais e ciganos. Falam-se também em latinos-americanos, que são os países aqui da América Latina. Letra C. O que significa eliminar alguém moralmente? Aquilo que a gente viu lá no texto. Aí eu coloquei lá. Se baseia em atitude as quais o sujeito que a mantém recusa-se a conviver, respeitar e reconhecer opiniões, crenças
e opiniões alheias, o que muitas das vezes acaba em agressões físicas ou verbal. É o famoso bullying, né? As pessoas não respeitam, né, opiniões, crenças, a pessoa gosta disso, a pessoa, o que importa é o que? Você tem que gostar do que eu gosto. Ah, mas e se eu não quiser? Eu vou te agredir ou verbalmente ou fisicamente. Fisicamente é o físico do corpo, né? De bater mesmo, bater, matar. E aqui a questão do xingamento, né? Então as pessoas não respeitam. Você poderia também colocar intolerância cultural, né? Que intolerância cultural, você não respeita a cultura do outro, né? A opinião, o pensamento que a pessoa tem, só o seu que serve, né? Os dos demais não valem nada. Por quê? Porque a pessoa não gosta do seu jeito de viver, do seu jeito de ver as coisas. Letra D. Em 20 de novembro de 45, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Isso aí está até um decreto, ele traz crimes desumanos de caráter semelhante que causem intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou mental das pessoas. Crimes desumanos, só que bastava, né? Crimes desumanos, você fazer a pessoa sofrer com intenção, grande sofrimento, né? Intenção de grande sofrimento, ou afetem gravemente a integridade da pessoa. Então você não respeita ela de forma alguma. Então, quando fala assim, crime contra a humanidade, é que você tem que ver o outro humano como você, né? Basta você olhar no espelho. Você olhando no espelho, você ia querer que aquela pessoa que está à sua frente fosse agredida de qualquer forma, físico ou não. Você olhando no espelho, você está vendo o ser humano, né? Sua própria semelhança. Por isso que ele coloca semelhante, né? Somos todos seres humanos. Então eu não quero ver você sofrer alguma violência física e nem mental. Eu quero o melhor para vocês, né? E eu tenho certeza que vocês querem o melhor para mim e para as demais população. Na última questão, ele traz: você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Não. Você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Podemos chamar de crise comunitária toda situação de emergência que ameaça a vida de um povo ou de um grupo, colocando em perigo a vida de muitas pessoas. Em situações como essas, os direitos mais básicos das pessoas não são respeitados, fazendo-os a depender da ajuda dos outros para que possam sobreviver. Podemos utilizar esse conceito para interpretar o fenômeno histórico que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é uma crise na humanidade, não está envolvendo várias pessoas? Então, o que eu coloquei? Sim, pois o conflito mundial é uma situação de emergência, em que a vida de um grande número de pessoas se encontra ameaçada. Não encontra, tem uma guerra. Numa guerra ninguém vai respeitar, né? O povo vai querer guerrear, vai querer vencer. E na última lá ele traz, quase que, pessoal, você que vai ter que escolher essas, né? Porque, olha só, você conhece, letra B, outra situação, episódio, guerra ou conflito recente que podemos dizer se tratar de uma crise humanitária? Cite aquelas que você descobrir. Temos aí a Covid, né? Temos aquela Covid-19, que é uma pandemia, né? Que é humanitária, uma crise humanitária. A questão da Venezuela, que apesar de ser um país, a gente envolve várias pessoas. Aí a gente viu lá no Líbano também guerras lá, na Síria, viu lá em várias regiões da África, da Ásia. Então tem vários. Esse aí basta você consultar lá na internet e perguntar sobre crise humanitária recentemente, nos dias atuais. Aí você vai ver diversas, teve a questão da Coreia, tem vários. Acho que esse quadrinho aqui, acho que dá para fazer até um livro, se você pôr essa crise humanitária. Bom, pessoal, então aqui a gente terminou a terceira semana do PET 4, né, do 9º ano.
Então, na próxima semana a gente encerra o PET 4, beleza? Então, até a semana que vem.